Capítulo 4. E vamos bater um papo aqui. Amém? Neemias, capítulo 4. Eu vou ler só o versículo 14, que foi o versículo que nosso amigo Wagner leu. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Amém? Queria que você curvasse a sua cabeça. Eu quero ainda fazer uma oração. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, Tu és a fonte e nós queremos beber dessa fonte. Inspira-nos para que possamos falar não aquilo que está programado, mas aquilo que realmente o Teu Espírito quer que falemos. Eu estou diante de homens e mulheres, famílias inteiras que anseiam ouvir a Tua voz, e não a voz do homem, mas a Tua voz. Toma a frente, como Tu já tens tomado a frente deste culto, desde o primeiro momento, desde a primeira canção. Assim eu creio. Toma a frente da minha vida, me habilita, me capacita, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Que esse tempo seja um tempo de cura e não um tempo de enfermidade. Que esse tempo seja um tempo de triunfo e não de derrota. Que esse tempo seja um tempo de um destravar e não de um travar. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa palavra é uma palavra muito impressionante, porque eu achei interessante até, né? Porque o Wagner, ele pega esse texto, né? Que fala de um outro contexto, e ele consegue extrair aí uma lição para a gente aprender a lutar pela família. Lutando pela família, né? Esse verbo lutar está no gerúndio, né? Fala dessa ação aí, dessa execução, dessa intensidade, daquilo que precisa progredir, daquilo que precisa acontecer. Mas ao mesmo tempo, esse tema parece ser meio que esse tema, ao mesmo tempo que ele é muito bonito, muito poderoso, esse tema parece ser meio que neurótico, narcísico, porque às vezes dá margem para a gente acreditar que somente um deve lutar pela sua família, somente um deve lutar pela sua parentela. E quando a gente olha para esse texto, a gente vai ver que esse texto mostra que Neemias conquistou o que conquistou porque ele estava junto, porque ele tinha uma equipe com ele. E a primeira coisa que eu quero dar voz é que você não tem capacidade para lutar pela sua família sozinho e obter êxito. Para que você vença na sua vida em família, tem que haver uma interatividade do conjunto, do todo. A própria palavra diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Então eu quero que você tire do seu ombro, dos seus ombros, esse peso de responsabilidade, como se a salvação dos seus filhos, como se a salvação do seu cônjuge, como se a libertação de toda a sua família dependesse de você. Aleluia, eu quero que você entenda que você faz parte desta engrenagem, mas você não pode estar sozinho nesta engrenagem. Quem está comigo, diga graças a Deus. Mas pastor, eu estou sozinho nessa engrenagem, porque somente eu sou cristão dentro da minha casa. Eu quero que você entenda que mesmo assim você não pode estar sozinho nessa engrenagem. O texto diz que o cordão de 3 dobras é mais difícil de ser arrebentado. Então, ainda que você seja um só dentro da tua casa, um só dentro da tua família, aonde todo mundo não é crente, eu quero que você saiba que você não pode lutar pela sua família sozinho. Eu quero que você saiba que sozinho você pode fazer muito pouco. Mas pastor, eu já te disse, eu
sozinho dentro da minha casa. Meu irmão, você pode ser o único crente dentro da sua casa, mas você não pode lutar sozinho pela vida da sua família. A gente se depara com muitas pessoas neuróticas, né? Pastor, eu estou carregando a minha família nas costas. Pastor, olha, se eu não fizesse, olha, minha família teria se perdido. Olha, pastor, eu estou exaurido, eu estou exaurida. Essa família, que preço alto que eu pago. Eu quero te tirar desse lugar, porque você não vai chegar a lugar algum sozinho. Eu quero que você entenda que o Todo-Poderoso está contigo nessa guerra, pela vida da sua família. Eu quero que você entenda que você não está sozinho nessa luta pela vida da sua família. Ainda que você seja o único crente dentro da sua casa, existe um cordão de 3 dobras. E esse cordão de 3 dobras fala do Pai, fala do Filho, fala do Espírito Santo. Então saia desse posicionamento de acreditar que você está sozinho. Deus está contigo nessa. Aleluia! E se Deus está contigo nessa, você precisa aprender a relaxar. Porque o que diz o escritor no livro de Eclesiastes? Deixa eu entrar no texto. Lance o teu pão sobre as águas, e depois de alguns dias você o achará. Quando a gente lança o pão sobre as águas, está falando de lançar a confiança. Irmãos, olha que coisa interessante. Quando você lança o teu pão sobre as águas, depois de alguns dias, você não vai achar o pão. Você vai achar o que restou do pão. Porque se você lançar o pão sobre as águas, o pão vai se desintegrar. Primeiro ele vai inchar e depois o pão vai se desintegrar. Amém, gente? Então, como assim? Lance o pão sobre as águas e depois de alguns dias você o achará. Você precisa entender que esse texto não está falando de uma literalidade, mas ele está falando de uma analogia. Lançar o pão sobre as águas está falando lançar a sua confiança sobre o Senhor. E depois de alguns dias você o achará. Por quê? Porque quando eu lanço a minha confiança sobre o Senhor, Ele não me deixa na mão. Ele me surpreende com milagre, Ele me surpreende com salvação, e Ele me surpreende até com perdas. Porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. E é Ele que está no controle. Vamos para o texto. Esse texto fala de Neemias. Neemias, um copeiro, né? Um servo do rei. Alguém que está na qualidade de escravo, na qualidade de cativo. E ele tinha muitos problemas para administrar. Mas Neemias é alguém de um patriotismo muito grande. E quando seus irmãos chegam para Neemias e compartilham para ele o real estado de Jerusalém, ele não consegue se ver indiferente diante daquela situação. Então a primeira coisa que Neemias faz diante da notícia de que Jerusalém havia sido destruída, diz a Bíblia que ele é tomado por uma tristeza. Mas ele não fica somente nessa tristeza. Diz o texto que ele começa a orar. Pastor, o que isso tem a ver com a minha família? Ué, meu irmão, às vezes a gente recebe algumas notícias tristes, algumas notícias insatisfatórias. Às vezes somos assaltados com perdas dentro da nossa casa e com situações de desordem, e aquilo nos entristece. E existem algumas pessoas que quando elas se entristecem, elas travam. Quando a gente olha para a vida de Neemias, o que a gente vê? Neemias triste, mas Neemias travado não, Neemias orando. A tristeza de Neemias não o travou, a tristeza de Neemias o fez orar. E quando Neemias ora, Deus move o coração do rei, e o rei faz
favorece Neemias, principalmente quando Neemias compartilha a sua queixa, e ele compartilha o interesse do seu coração, e fazendo um recorte na história, o que o texto diz? Que o rei dá recursos para Neemias, e libera Neemias para Neemias ir para Jerusalém, restabelecer aquela cidade que havia sido destruída. Pastor, o que isso tem a ver com a minha história em família? Que Neemias, ele olhou para aquele quadro e ele não ficou atado diante daquele quadro. Ele agiu em oração. E quando ele se dispôs a orar, Deus começou a trabalhar a seu favor. E diz a Bíblia que Neemias vai para Jerusalém. Mas o texto é claro que Neemias vai para Jerusalém sozinho? Não, Neemias separa uma equipe para estar com ele diante deste grande empreendimento. Porque por mais que Neemias tivesse muita boa vontade para fazer, ele não conseguiria obter êxito sozinho. E diz a Bíblia que ele começa a trabalhar para que os muros daquela cidade fossem edificadas. Nós sabemos que as cidades antigamente, elas eram cercadas por muros, porque o muro falava da fortaleza daquela cidade. O muro falava da segurança daquela cidade. Então a gente pode figurar aqui que o muro fala de Deus tirando você desse lugar de desestabilidade e te colocando num lugar de segurança. Diga comigo, a minha família será alcançada. E diz a Bíblia que Neemias e estes camaradas começam a edificar os muros da cidade de Jerusalém. Se você ler o capítulo 2, versículo 20, você vai ver que Neemias dá uma resposta ao povo. Olha, eu estou fazendo o que eu estou fazendo porque o Espírito me constrangeu a... Eu estou fazendo o que eu estou fazendo porque Deus me levantou para isso. Se você está aqui e se você constituiu uma família, Deus te levantou para guerrear por esse processo. Deus te chamou para guerrear por esse projeto. A gente está, aleluia, condoído, né? Eu acho que todo mundo que está aqui nesse período de pandemia deve ter perdido algum familiar, ou se não, alguma pessoa próxima de você. Um amigo de um amigo, ou um primo, por exemplo. Na nossa família, graças a Deus, a gente não perdeu ninguém para o Covid-19 nesse período, né? Mas a gente perdeu pessoas próximas, amém? Meu sogro, tem uns 10 dias mais ou menos que meu sogro veio a óbito, não pelo Covid, mas porque ele estava com um quadro de câncer, e essa situação se agravou, e isso traz tristeza para a gente, porque por mais que a gente saiba que Deus está no controle de todas as coisas, perder nunca é algo tão legal. E de repente você está aí condoído, pesaroso, por causa de uma perda. Puxa, eu lutei tanto para ciclano não morrer, eu lutei tanto para ciclano não se desviar, eu lutei tanto para que as coisas acontecessem, que nem um amado aqui que me antecedeu, falou dos êxitos e das vitórias da sua filha. Cadê o guerreiro? Estou aqui. Amém, Jesus, a máscara faz a gente se confundir. Glória ao nome do Senhor, amém? O guerreiro falou ali do triunfo da sua filha, e que é o triunfo dele também. Todos na sua casa terão mérito dessa conquista da sua filha. E é isso que todos nós esperamos, né? Que todos nós tenhamos vitórias triunfantes para contar. Mas nem sempre o final é feliz. Nem sempre o final é feliz. Mas não é porque nem sempre o final é feliz que Deus não está conosco na guerra. Então olhe para essa pessoa que está do teu lado sem coronavírus e diga para ela assim: Deus está no controle dessa história.
controle dessa história. Pastor, eu estou triste. Nós também estamos tristes, mas a vida precisa seguir. Seguir de que maneira? Neemias estava triste, mas ele não deixou de orar. Mas pastor, do que vale eu orar, se Deus nem sempre vai fazer o que eu quero? Mas quem disse que a gente ora para Deus fazer sempre o que a gente quer? A gente ora para Deus fazer a vontade dEle. E a gente ora para Deus nos preparar para aceitarmos a sua vontade. E a gente precisa tirar lições de tudo que está acontecendo. A gente precisa tirar lições. E uma das lições que a gente precisa tirar, que não adianta, meu irmão, você tirar Deus do teu barco. Mais do que nunca, Deus precisa estar no teu barco, porque Deus precisa ser o centro do seu existir. O que o salmista diz? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. A gente sabe que a ciência tem a sua relevância, a gente sabe que as autoridades políticas têm o seu papel, mas irmãos, Deus está acima de tudo isso. Deus está acima de tudo isso. Eu louvei e engrandeci o nome do Senhor quando, algumas semanas atrás, eu tomei a minha primeira dose dessa vacina. Sou o Cordeiro, bendito seja o nome do Senhor. Eu louvei e engrandeci, não que minha confiança absoluta está na vacina. Ah, meu irmão, mas a vacina te dá um pouco de tranquilidade. Louvado seja o nome do Senhor. E eu sempre digo para o pessoal lá na igreja, né? Entrou a situação de pandemia, meu irmão, eu piei fininho. Porque, meu irmão, eu não acredito que você, bendito seja Deus, em nenhum momento passou pela tua cabeça, meu Deus, se eu pegar esse treco, vou morrer. Pelo menos pela minha cabeça passou. Ainda que eu não me entregasse para isso. Eu até preguei uma mensagem, né, que está lá no canal da igreja, enfrentando o medo. Porque diante dessa situação, ou você deixava o desespero te tomar e parava a vida, ou você buscava se cercar de cuidados e prosseguia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Irmão, a vida teve que seguir. Eu trabalho na área da saúde, precisei continuar trabalhando, claro, me certificando dos cuidados, fazendo tudo. Então eu queria nem mais cuidadosa com ele, que eu, de vez em quando era minha, passa a máscara, passa água nessa mão, em nome de Jesus, que a gente acaba se esquecendo, tira a roupa, aquela perturbação toda, que a gente se distrai de vez em quando. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, se guardando, se protegendo, mas crendo. E quando eu olho, Jesus, tu me guardou mesmo. Senhor, continua me guardando. Essa peleja ainda não foi embora não, hein? Bendito seja Deus. Aí tá certo, né, para eu tomar a segunda dose lá em julho, essa perturbação, mas a nossa vida está nas mãos do Senhor. Amém? A sua vida está nas mãos do Senhor. Então levante a tua mão mais alto que você puder e dá um glória a Deus bem alto aí, meu irmão. Glória a Deus. Oh, aleluia. Você tem motivos para chorar? Eu também tenho. Mas nós temos mais motivos para bem dizer, para exaltar e para glorificar o Rei da Glória. Eu estava pregando na igreja, essas máscaras nos inibe para dar glória, né? Aleluia, o glória fica meio opaco. Aí eu falo, pessoal, puxa a máscara um pouquinho e dá glória. Bendito seja o Senhor. Vamos continuar. Aí Neemias, ele continua esse processo da construção dos muros de Jerusalém. E aqui no capítulo 4, versículo 6, diz assim: porém, capítulo 4, versículo 6. Porém, edificamos um muro, e todo o muro se fechou até sua metade,
porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Ou seja, Neemias mostra claramente que eles conseguiram progredir naquele grande empreendimento, porque o coração dos que estavam com ele estava inclinado para trabalhar. Aqui está o marido e aqui está a esposa, aqui está o papai, a mamãe e todos os filhos. Vocês querem vitória na casa de vocês? Que todos vocês se proponham a trabalhar por esse bem comum, e aí a coisa vai dar certo. Mas todas as vezes que a gente se propõe a guerrear, seja qual for a área da nossa vida, nós sempre enfrentaremos as retaliações. O que significa as retaliações? Os contra-ataques, para a gente acreditar que não vale a pena lutar e que não vale a pena permanecer na posição. Olha o que diz o versículo 7. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e os árabes e os amonitas e os asdoditas, que tanto iam crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começaram a tapar, iraram-se de sobremodo e ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém, para os desviarem do seu intento. Ou seja, Tobias, Sambalate, Gesem e todos os demais inimigos, à medida que eles foram vendo a vida de Neemias se restabelecendo, a cidade de Jerusalém se restabelecendo, eles começaram a contra-atacá-los. Para quê? Para desviar o olhar deles daquilo que eles estavam focados. Quando que o nosso olhar se desvia? Quando as coisas começam a dar errado. Quando as coisas começam a dar errado, o nosso olhar se desvia. Isso em qualquer área da nossa vida. E o que Neemias fez como uma liderança? Levou cada um dos seus liderados a não esmorecerem diante daquela situação. O culto desta noite, o projeto deste culto é para você acreditar e entender que algum da sua casa pode ter se perdido, e isso está levando você a desviar o olhar e desacreditar que a sua família novamente poderá ser restabelecida. Mas a palavra diz: você não está sozinho, e agindo o Senhor, quem impedirá? Aleluia. Vamos para um outro versículo que eu foquei aqui, versículo 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar os muros. Ou seja, quando eles começaram a ser contra-atacados, o que aconteceu? Alguns começaram a esmorecer. Colocar guarda é como se fosse assim: levantar pessoas para que liberassem palavras de ânimo, levantar guardas para que ajudasse eles na vigília, para que quando os inimigos viessem, de alguma maneira, os guardas pudessem proteger aqueles que estavam trabalhando. Lembra que eu falei que você não pode acreditar que você luta pela sua família sozinho, que você não pode acreditar que você sozinho conseguirá salvar a sua família. Quando esse texto diz que guardas foram levantados para vigiar e proteger aqueles que estavam trabalhando, fala do espírito de equipe dentro de casa, fala do espírito de equipe dentro da igreja. Enquanto o
ela, de modo que você vai incentivar, ao invés de desencorajar. Ao longo da vida, a gente ouve mais palavras de derrota e palavras de pessimismo do que qualquer outra coisa. E a gente precisa, de alguma maneira, aprender a blindar o nosso coração de tudo isso. Porque se a gente não aprender a blindar o nosso coração diante de tudo isso, a gente não vai chegar a lugar algum. De repente a mulher deu lugar e falou uma besteira. De repente o marido deu lugar e falou uma besteira. De repente o filho deu lugar e alguém falou uma besteira. E de repente, diante daquela situação, você começa a desacreditar. Deus quer que você acredite na palavra. Diga comigo: a minha casa, a minha família não são meus inimigos, nós somos aliados. Oh glória, vamos continuar aí. Aí aqui, vamos dar um salto para o versículo 11. Diz assim: disseram, porém, os nossos inimigos: não saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Ou seja, não adianta nada você liberar a palavra de vitória sobre a tua casa, não adianta nada você liberar palavra de vitória sobre a vida de seus filhos e não vigiar. Olha o que o inimigo fala: nós vamos buscar uma brecha, nós vamos buscar uma lacuna, nós vamos buscar uma situação para miná-los. E às vezes é uma traição que mina a família, às vezes é uma crise financeira que mina a família, às vezes é um drama dentro da parentela. Ai, a minha sogra entrou, ai, o meu cunhado entrou. Olha o que a palavra diz: olha, nós vamos vigiá-los e diante de uma fragilidade nós vamos minar o arraial e nós vamos destruí-los. Eu quero nessa noite fazer você entender que você precisa, apesar de ações legais, você precisa ter visão espiritual. Além de ações legais dentro da casa, com os filhos e etc., você precisa ter um olhar espiritual. E o que é ter um olhar espiritual? É perceber o que o diabo quer fazer. É perceber o que o diabo quer fazer. Quando nós olhamos, eu já falei sobre isso, eu acho aqui. Quando nós olhamos para Eva sendo tentada pelo diabo, pela serpente, nós vamos perceber que essa tentação, ela não se deu num único momento. Essa tentação se deu continuamente, até ruir as estruturas de Eva, e Eva ceder aos encantos de Satanás. Nenhuma tentação, meu irmão, se dá da noite para o dia. Ninguém tropeça e ninguém cai, seja qual for a situação, da noite para o dia. Todo tipo de situação de ataque do inferno, ela se dá aos poucos para minar a nossa estrutura. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: você está envenenado com algum sentimento mau? Você está atravessado com algum sentimento mau? Eu quero te convidar nessa noite a abrir o seu coração. Às vezes nós vivemos algumas situações de se ver atravessado por algum sentimento mau. Às vezes você está entristecido com o cônjuge, às vezes você está entristecido com o filho, às vezes você está entristecido com o seu desempenho, aleluia. E o diabo, ele usa essa situação porque você está entristecido e você não buscou liberação e libertação para isso. E o diabo vai lá, atravessa teu pensamento e te induz para o adultério, atravessa o teu pensamento e arma uma cilada para você fazer algum tipo de besteira. Mas eu creio que nesta noite os céus estão abertos e o Senhor está trabalhando
vontade. E o que o Senhor, pastor, está fazendo na minha vontade? Ele está te dando sabedoria para que você tenha a motivação certa e que você trabalhe pelas coisas certas. É muito difícil a gente trabalhar por algo quando a gente não tem muito resultado. Aleluia! Mas quando a gente trabalha por algo que às vezes não é possível a gente ver um resultado imediato, a gente trabalha para ver um resultado a longo prazo. Amém, igreja? Por exemplo, o trabalho que a gente desempenha com filhos é um trabalho que a gente não vai ver um resultado imediato. É um trabalho que a gente vai ver a longo prazo. Olha, está ali o amigo que testemunhou a filha, seus 22 anos ou 21. Olha quantos anos se passaram. Ou seja, foi sendo construído um trabalho para que a longo prazo eles pudessem ver o resultado. Sabe por que muitas das vezes a gente não vence em qualquer área da nossa vida? Porque a gente quer as coisas para agora. A gente quer as coisas para o imediato. Ah, essa fase está difícil, eu vou pular fora do barco, meus filhos estão dando muito trabalho, eu vou desistir deles. Um tempo desses atrás, eu estava conversando, eu e Eliane, com uma amiga nossa em comum, e essa amiga estava falando de todo o trabalho que seus filhos dão para ela. E realmente, esses filhos são peleja na terra dos viventes. E ela por algumas vezes falou assim, sabe o que é? Eu vou desistir desses filhos e eu não quero mais saber desses filhos. E eu falei para ela uma vez, não, essa relação com filhos é uma relação de alegria, tristeza, é uma relação de amor e ódio, mas o ideal não é você desistir dos filhos. O ideal é você continuar trabalhando pela vida desses filhos, mas entendendo que seus filhos não serão aquilo que você quer que eles sejam, eles serão aquilo que eles optarem, e ainda que eles não sejam aquilo que você queira, você precisa entender que você precisa fazer a sua parte. Não desista de seus filhos, porque se você semear a motivação certa no coração deles, ao seu tempo, você colherá os frutos. De repente o diabo está tentando de alguma maneira minar o seu coração para que você desista. Mas eu quero te convidar nessa noite a não desistir. Porque o diabo está trabalhando para que você faça isso. O diabo está trabalhando para que você faça isso. E se você desistir, você vai chorar. Porque essa mesma amiga nossa, uma mulher de Deus, mas que ela passa pelos seus dramas como qualquer um de nós passa. E foi muito engraçado, né? Alguns anos atrás, o filho dela se envolveu numa situação e foi preso. O que ela tinha falado? Vou desistir desses filhos, não para me perturbar não. Bendito seja o nome do Senhor. E foi muito engraçado. Quando o filho dela ficou preso, foi preso, bendito seja o nome do Senhor. Meu irmão, ela se levantou como uma leoa para guerrear pela vida dos seus filhos, seu filho. Aleluia! Para fazer o possível para que o seu filho saísse daquela situação, pagou advogado, fez uma doideira, ou seja, na realidade, ela não tinha desistido dos seus filhos, mas a frustração fazia com que ela não acreditasse que seria legal continuar lutando pelos seus filhos, e na hora da dor, aquele amor apareceu. Eu quero dizer para você, meu irmão, não desista, porque o diabo, ele está tentando minar as nossas emoções, de não saber lidar quando as coisas dão errado, para que desistamos. Não desista. Seu filho está dando trabalho, você não vai facilitar a vida dele, não. Teu filho está dando trabalho, você não vai facilitar a vida dele, não. Se é correção, é disciplina, mas você não vai deixar de amar. E eu creio que Deus vai honrar a sua fé. Amém aí? Oh, glória ao nome do Senhor.
A gente se depara muitas das vezes lá no consultório com pais turbados, confundidos, desesperançosos, porque seus filhos trilharam caminhos não muito legais. E o que a gente ouve de alguns deles é: eu vou desistir, porque eu já fiz de tudo, e tudo que eu fiz não deu certo. Por quê? Porque na nossa neurose, a gente pensa que a gente vai convencer o filho a fazer o que é certo. A gente não convence, a gente influencia. E quem vai tomar a decisão é ele, principalmente se ele já for de maior. Narabachuri que elevasse. Ah, pastor, mas ele está fazendo o que eu não gosto, eu vou desistir. Aí o diabo entra e traga a vida dele. Eu não sou de ficar o tempo todo no pé dos meus irmãos falando de Jesus para eles, não. Eu não sou de ficar, eu sou bem reservado. Eu não sou de ficar pegando no pé dos meus irmãos para ir para a igreja, perturbando. Eu não sou. Aleluia! Toda oportunidade que eu tenho, eu ministro sobre a vida deles, faço convite para eles. Se eles estão precisando de ajuda, eu vou lá, oro, aconselho, faço a minha parte. Mas eu não fico naquela neurose, tem que salvar, tem que se salvar, tem que se salvar. Porque eu sei, meu irmão, que de repente isso vai distanciá-los de mim. Mas aí o que eu faço? Eu sou o guarda. Não tem um dia sequer que eu não guerreio pela vida deles. Não tem um dia sequer que eu não coloco o nome deles aos pés da cruz. Ou seja, eu entendo que eu não posso lutar sozinho. Tem coisas que eu preciso fazer, mas tem coisas que só o homem da mão furada pode fazer. Saia dessa neurose de que você é o salvador da sua casa. Você é o instrumento que Deus vai usar. Mas pode ser que Deus não vai usar você, vai usar outro. Às vezes a gente luta tanto, né? Aleluia, para os nossos se converter. E a gente convida eles para vir à nossa igreja e ele nunca vem. Aí ele faz amizade com um colega, com um camarada. Aquele camarada conquista o coração dele e de repente ele vai para a igreja. No mês de março eu estava fazendo lançamento na igreja de um pastor, que é o pastor Luiz. Eu e ele estávamos lá. E o Luiz, né, o pastor, ele foi amigão do meu irmão no mundo. E esse camarada hoje é um homem de Deus. E eu sempre oro ao Senhor: Senhor, se não for eu que vá ser o canal para trazer os meus irmãos para o Evangelho, tu vai usar alguém. Aleluia, tu vai usar alguém, porque eu não tenho essa neurose de que eu tenho que ser o salvador, eu tenho que ser o guarda. Eu tenho que ser o guarda, porque qual é o objetivo de Satanás? Quando ele não consegue nos destruir, ele tenta atacar os nossos para nos desestabilizar, para a gente desviar o olhar, sair da posição. Mas irmãos, seja um guarda pela sua família, seja um guarda pela sua casa, entendendo que você tem parte nessa vitória. Vamos ir fechando. Vamos lá, um outro versículo que nós queremos dar voz aqui. O versículo 12. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares tornarão contra nós. Então pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Ou seja, Neemias colocou guardas para orar e vigiar, e Neemias colocou guardas com ferramentas para lutar. Então, ou seja, é aquilo que eu estava falando. Você vai ser o guarda que vai proteger em oração, e você vai ser o guarda que vai guerrear. Pastor, como que eu vou guerrear? Com a minha palavra, com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem unção, e a unção, ela despedaça
todo tipo de jugo. O que o Espírito está me fazendo perceber no reino do Espírito nesta noite é que tem jugos que precisam ser quebrados nesta noite. Tem jugos que precisam serem quebrados nesta noite. E eu quero te perguntar, qual é o jugo que precisa ser quebrado? Os camaradas disseram para Neemias: olha, esse muro que vocês vão construir, vai vir uma raposa e vai destruir esse muro. Olha, vocês são tão fracos que o que vocês farão não conseguirá ter vida longa. Ou seja, o inimigo de alguma maneira estava levando eles a acreditar que o que eles estavam fazendo não era relevante. O que eles estavam fazendo não redundaria em resultados satisfatórios. Meu irmão, você é frágil, você é pequeno, e o que você faz pode até ser insignificante, mas Deus estando na tua frente, a coisa vai dar certo. Para a gente fechar, versículo 16: e sucedeu que desde aquele dia metade dos meus servos trabalhava na obra, e metade deles tinha lanças, escudos, arcos e as couraças, e os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Ou seja, eles se prepararam para não apenas construir um muro, mas eles se prepararam para guerrear contra os seus inimigos, se necessário fosse. Mas o que esse texto mostra? Que tinha um povo para guerrear e tinha uma liderança à frente para coordenar. Você já viu que às vezes dentro da nossa casa a gente acaba não obtendo êxito em alguns projetos porque todo mundo quer dar a palavra? Todo mundo quer dar a palavra. Ele quer que seja feito desse jeito, ela quer que seja feito daquele jeito, não sei quem quer que seja feito daquele jeito, os filhos querem que sejam feitos daquele jeito, e a coisa acaba não avançando. Quando esse texto fala de uma liderança, eu não quero trazer isso para figura masculina. Quando esse texto fala de liderança, eu quero fazer uma analogia aqui. Quando a gente desenvolve trabalho com terapia de casais, eu lembro que quando eu fiz o meu curso para a gente trabalhar com terapias de casais no consultório, que é uma realidade um pouco diferente da realidade da igreja, então a gente precisa filtrar o que a gente pode trazer e o que a gente não pode trazer. Mas se tem uma coisa que é desenvolvido dentro de terapia de casal, dentro da psicologia, é que dentro de uma casa, ainda que o marido tenha a sua voz, ainda que a mulher tenha a sua voz, ainda que os filhos também tenham a sua voz, para que uma casa, para que uma família seja bem sucedida, tem que haver um acordo. Diga comigo, o acordo faz toda a diferença. Diga mais uma vez, acordo faz toda a diferença. E o que é o acordo? Não é buscar o bem para um, é buscar o bem comum a todos. Às vezes, dentro da igreja, tem muito essa visão, né? Essa visão de que não, o marido é o cabeça, então ele tem que dar a palavra final. Louvado seja Deus. Não, a mulher é boa na administração do lar, então ela que tem que dar a palavra final nas finanças. Os filhos têm que ser respeitados na sua individualidade. Aí fica uma série de lideranças. E, meu irmão, aonde tem muito cacique, não dá certo. Porque fica todo mundo, um puxando para a direita, o outro puxando para a esquerda, e o outro puxando para uma outra direção. Então, qual é o ideal? A gente chegar a um consenso. Narabachuri que levasse. Mas pastor,
Será que chegar a um consenso é uma coisa que acontece da noite para o dia? Claro que não. Claro que não. Porque chegar a um acordo, meu irmão, é realmente trabalhar aquela questão de que muitas das vezes eu vou ter que sair de cena pelo bem comum. Aleluia! É mais ou menos assim. A maioria decidiu por isso. Então vamos trabalhar dessa maneira. Louvado seja a Deus. Mas pastor, e quando são duas pessoas? Lá em casa são só nós dois. Não tem 3, não tem 4. Como assim? 50% para um lado e 50% para o outro. Aí entra aquela questão de acordar. Cede hoje, ganha amanhã. Cede amanhã, ganha hoje. E assim a gente avança. Eu quero que você se coloque de pé nesta noite. O que eu pontuei aqui? Ninguém consegue lutar pela sua família sozinho. Feche os seus olhos. E eu quero mais uma vez bater nessa tecla. Porque ninguém consegue lutar pela sua família sozinho. Porque ninguém consegue segurar a vida de ninguém nas mãos. Você não consegue lutar pela vida da sua família sozinho, porque ninguém consegue segurar a vida de ninguém nas mãos. A vida do seu marido não está nas suas mãos, a vida da sua mulher não está nas suas mãos, a vida de seus filhos não está nas suas mãos. Por quê? Porque você não é o Todo-Poderoso. Você não é o Todo-Poderoso que tem o poder de vida, tem o poder de morte. Não! Para que a família vença, todos precisam trabalhar juntos. E quando todos trabalham juntos, o versículo 7 diz que todos conseguiram, ou seja, a vitória não foi apenas de um, a vitória foi de todos. Continue com seus olhos fechados para você refletir. Oh, meu irmão, à medida que eles iam conseguindo ter êxito, a pressão aumentava. Mas à medida que a pressão aumentava, eles se preparavam. Esse culto é um culto não apenas para liberar para o seu coração palavras de ânimo. Esse culto é um culto para você entender que por mais que a pressão seja grande, você não vai esmorecer, porque você não está lutando sozinho. Pastor, a sensação que eu tenho é que eu estou lutando sozinho, porque parece que a minha mulher não faz nada. Parece que eu estou lutando sozinho. Parece que meu marido não faz nada. Parece que nós estamos lutando sozinhos, porque os filhos parece não estar fazendo nada. Meu irmão, cada um tem uma medida de força. E você precisa entender que ainda que o outro, à sua vista, esteja fazendo pouco, alguma coisa ele está fazendo. E eu quero que você entenda que Deus vai unir estas forças, vai multiplicar e Deus vai dar vitória. Então vamos orar nessa hora. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. E comece aí a colocar a vida da tua família aos pés do Senhor. Comece colocando aí. Feche os seus olhos. Essa palavra é um devocional. Feche os seus olhos e comece a colocar a sua história familiar nas mãos do Senhor. Se tem tristeza, coloque as tristezas aos pés do Senhor. Se tem perda, coloque estas perdas aos pés do Senhor. Se tem uma situação que está minando tua vida em família e vocês estão às portas de se separar,
porque uma terceira pessoa entrou nessa relação e está minando a vida a dois de vocês. Em nome de Jesus, você está decidido a buscar em Deus pela sua família. Meu irmão, então não é você que vai sair dessa relação. Quem vai sair dessa relação é essa terceira pessoa. Quem vai sair dessa relação é esse impedimento que surgiu. Neemias, ele conseguiu em 52 dias concluir aquele grande feito pela vida da sua família, pela vida da sua nação, porque Neemias estava realizando uma obra que não beneficiaria a ele mesmo apenas por ser patriota, mas beneficiaria toda a sua casa. Você está aqui orando ao Senhor, ainda que sozinho, mas o que você está fazendo tem efeito, vai ter efeito no reino do Espírito, porque a gente já fez você entender que você não está sozinho. E hoje o Senhor está trazendo essa intensidade para a tua vida. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, eu quero colocar adiante de ti as questões das famílias que estão diante de mim. Senhor, existe, eu creio, famílias inteiras, mas existem pessoas aqui sozinhas, Senhor. Sozinhas, porque o cônjuge não é cristão. Talvez é um viúvo, é uma viúva, talvez é um jovem em que seus pais não são da igreja. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós acreditamos no poder da tua presença. Como nós profetizamos aqui, Senhor, nós não conseguimos carregar nas nossas mãos a vida de ninguém. Nós não conseguimos conduzir a vida de ninguém, porque nós não somos todo-poderoso. Quem faz a obra é o Senhor, e nós estamos nos colocando na brecha, Senhor. Nós estamos nos colocando na brecha para fazer a parte que nos cabe. Nós estamos na brecha para fazer a parte que nos cabe. A parte que nos cabe, nós faremos. Mas aquilo que é impossível, Senhor, como é resgatar um filho das drogas, como é resgatar um ente querido de um leito de hospital, oh meu Deus, como colocar amor onde o amor já desapareceu. Senhor, só tu pode fazer uma obra como esta. E eu quero te pedir que todo jugo opressor que estava sobre estas casas, que estava sobre estas famílias, no poder da tua palavra, nós oramos para que esse jugo seja despedaçado, para que esse jugo seja despedaçado. E eu quero profetizar nesta noite que vai haver salvação dentro dessa casa. Vai haver salvação dentro dessa casa. Esse marido que está longe vai vir para perto. Essa mulher que estava longe vai vir para perto. Esses filhos que estavam longe vão vir para perto. Esta parentela que está dividida, se dividiu em razão de uma contenda, em razão da partilha de um bem, em razão, meu Deus, de uma morte, e onde um está culpando o outro, e essa família se dividiu. O inimigo entrou e essa família se dividiu. Deus, em nome de Jesus, junta os cacos que restaram dessa família. Junta os cacos que restaram dessa família e restaura essa família. Em nome de Jesus. Diga assim comigo: eu tomo posse desse entendimento de que eu não estou lutando pela vida da minha família sozinho. O Senhor está comigo. Você pode celebrar a Deus com as suas palmas. Que Deus te abençoe com esta reflexão que a gente conseguiu extrair desse texto. Aleluia, que foi escolhido. Muito obrigado.